E vamos de falar mal de filme de novo. Olá, semideuses, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mal do filme de Mar de Monstros. Não é falar mal, a gente vai só fazer uma crítica construtiva. Vou citar algumas das diferenças entre o livro Mar de Monstros e o filme Mar de Monstros, que lançou ali em 2003, para mostrar para todo fã que o que é ruim ainda dá para piorar. O primeiro vídeo do canal foi fazendo ali uma crítica construtiva sobre o primeiro filme de Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Então eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição, ou em um card, não sei se dá pra colocar, talvez dê, não sei. Pra você assistir primeiro ele, se você não assistiu ainda, e depois assistir o segundo pra fazer a tour completa da crítica construtiva. A gente vai falar mal do filme, é isso que eu tô querendo dizer. O segundo filme começa ali fazendo uma recapitulação da história da Thalia, já que lá no primeiro filme eles deixaram ela esquecida, acho que nem cito o nome dela. Então conta ali como 4 semideuses tentavam chegar ao acampamento Meio-Sangue. O único problema é que o Grover tecnicamente não é um semideus. Ele é filho do Pan, mas ele não conta como um semideus, porque ele é um sátiro. E no livro fica ali bem claro que o termo meio-sangue ou semideus geralmente é exclusivamente usado para quando é meio humano e meio deus. E o filme também começa direto no acampamento, ignorando ali toda a introdução que a gente tem do Percy quase terminando um ano escolar sem explodir a escola, o que a prova que milagres às vezes acontecem. Onde a vida dele tá indo bem até aparecerem 6 gigantes canibais pra jogarem um jogo de queimada e quase matar o Percy, que acaba ali sendo salvo pelo seu melhor amigo, o Tyson, que ele ainda não sabia qual criatura o Tyson era ainda. Pra ele era só uma pessoa normal, porque o Percy é um semideus que não tem a capacidade de ver através da névoa, consegue ser enganado super fácil. Nos filmes, o Ciclope, irmão do Percy, aparece do nada. Ele simplesmente aparece lá dentro do acampamento, atravessou as barreiras na paz. So he just walked right in, huh? I mean, he just walked straight into camp, is that? Seems he lumbered, actually. I don't care if he's... Quando, na verdade, ele estudou ali o ano inteiro com o Percy, em um programa da escola que aceita órfãos para poder participar do ano letivo. E o Tyson sabe que ele é um ciclope, ele tem ali conhecimento de que ele tem uma força além do normal, ele é resistente a fogo. Ele também sabe que ele é filho de Poseidon, ele até tenta falar isso pro Percy, mas o Percy não dá tempo pra ele contar. E no filme, apesar de mostrar ele sofrendo ali um pouco com o bullying da Clarice, ele é até que bem seguro de si, ele vai lutar, não tem medo de nada, enquanto que no livro é descrito que ele é muito medroso, se abusar ele tem medo até da própria sombra. E é claro que como no primeiro filme ocorreram algumas mudanças nos personagens, que na verdade nas pessoas que eles escolheram pra fazer os personagens. Então o Tyson, que é um cara enorme, que tem o físico do Abominável Homem das Neves, um nariz estranho, dente torto e um olho caramelo, eles foram lá, cataram todas essas descrições e escolheram o Douglas Smith pra interpretar o Tyson. Que não deveria ser bonito. E também teve a mudança da Clarice, que é uma garota enorme, super carrancuda, que o Percy até descreve ela como usando uma blusa GGG, de tão musculosa que ela é. Eles foram lá e escolheram a Levin Rabin. No vídeo anterior eu disse como o filme não faz uma introdução da Clarice, até porque ela nem existe lá no primeiro filme. How nice of you to show up just to watch me win. Então, ele não dá tempo de construir essa inimizade entre o Percy e a Clarice. E aí no segundo filme, na primeira cena do filme, eles fizeram ali uma competição que eles tiraram da cabeça deles, porque tinha a opção de fazer uma competição de bigas, que é algo que realmente tem no livro e ia deixar todo mundo feliz por ter pelo menos alguma coisa fiel nesse nível. Não, eles criaram uma competição lá, nada a ver, só pra mostrar que os dois são competitivos e que não gostam um do outro. Sendo que eles podiam ter feito essa introdução igual no primeiro livro, que desde o começo, desde a primeira vez que os dois se viram, a Clarice e o Percy, eles já não gostam um do outro. Na verdade, ela não gostava dele, porque ela queria fazer ele beijar o javali do chalé dela. E aí ele só revidou, então ela não gosta dele desde esse momento. E obviamente ele não gosta dela porque ele não é obrigado.
Então, além dela existir nesse filme, ela tem o próprio fã-clube dela. Que aqui, no caso, é o Sr. D. Dá a missão pra ela, porque ela é a campeã da competiçãozinha lá dele. E ela é enviada numa missão com o sátiro Equinotei. Já que ele, sendo um sátiro, poderia guiar ela até o Velocino de Ouro. Nos livros, o maior fã da Clarice é o Tântalo, que aí você já consegue ver o nível, né? Ele também não existe nos filmes. Na mitologia, o Tântalo foi castigado pelos deuses a não poder comer e não poder beber pelo resto da eternidade dele lá no mundo inferior. E provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele depois, contando a história dele, da mitologia dele. No livro, o Tântalo é levado para o acampamento depois do afastamento do Chiron, que é um dos principais suspeitos de ter envenenado a árvore da talha. Inclusive, eles mudaram o ator que faz o Chiron e não acertaram a cor da parte cavalo dele. Tudo bem que se mudassem agora, a gente ia ficar reclamando também que mudou. Mas... Então, o Tântalo é nomeado o novo diretor de atividades do acampamento pelo Sr. D, que é o Dionísio, deus dos vinhos. Falei lá no primeiro vídeo. E o Dionísio jura que isso vai diminuir o castigo dele de não poder comer e nem beber. É claro que tudo isso é uma mentira. E o Sr. D se diverte toda a refeição com ele tentando comer alguma coisa e a comida fugindo dele. Então, assim que ele chega no acampamento, o Tântalo decide que a Clarice é a melhor pessoa e que o Percy só tá querendo causar problema. Tadinho do menino, gente. Ele só explode tudo, as coisas. Tudo que ele toca, ele explode, mas... não é culpa dele. Nem tudo é culpa dele. Nesse filme, o Percy tá inseguro, achando que ele é um herói de uma missão só. Que ele só salvou o mundo, salvou o mundo, devolvendo o raio de Zeus, e que agora vai ser só isso que ele fez a vida inteira dele. E nos livros, o maior problema do Percy é que o pai dele deu um irmão meio monstro pra ele e nem sequer avisou. E ele tem um pouco de vergonha do Tyson. Mas isso é mostrado nos filmes também. Inclusive, tem um ponto muito bom que naquela competição inicial que eu falei que não faz sentido, o Percy tá quase ganhando e aí ele deixa de ganhar pra ajudar um outro cara aleatório do acampamento. O Percy não é assim, né, galera? Tipo, ele se importa muito com os amigos dele, tipo a Annabeth, o Grover, o Tyson mais pra frente, né? E pessoas que ele se torna mais próxima. Inclusive, esse é o defeito fatal dele. Mas é óbvio que ele não vai deixar nenhum campista morrer por causa disso. Que ele não se importa, mas... ele não ia deixar de ganhar uma competição por causa do cara que não tava nem correndo um risco de vida ali. Ele tava só lá pendurado, não ia morrer. Na história geral do filme, o Percy já é o herói da profecia. Tanto que ele tem acesso à profecia já agora no segundo. E dessa vez, o oráculo teve seus dias de glória, que ele finalmente apareceu. Tudo bem que ele deveria ter aparecido lá no primeiro, mas não, ele apareceu no segundo. I'm the spirit of Delphi, speaker of the prophecies of Phoebus Apollo. No caso, segundo os livros, o Percy nem deveria ver o oráculo nesse segundo capítulo. O oráculo dá ali uma resumida na história toda dos deuses, sobre como Cronos comeu os filhos dele e etc. Inclusive, ele conta essa parte errada, que é literalmente uma história da mitologia, e eles colocaram errado no filme. A verdade é que eles viram que não tinha mais pra onde eles irem pra frente, porque os fãs já estavam revoltados e as outras pessoas que só assistiram o filme não se importavam o suficiente pra acompanhar a série toda. Então o oráculo conta pro Percy que ele deve ir atrás do Velocino e que o primo dele, o Luke, vai tentar roubar o Velocino pra poder ajudar ali Cronos a ressurgir. E aí entra aquela profecia que deveria ser apresentada só lá no final, no último livro da saga, que a gente tem acesso a essa profecia, que é que um semideus dos deuses antigo filho chegará aos 16, apesar de empecilhos. E é óbvio que no filme eles tiveram que mudar. Eu não lembro se eles colocaram 18, eu acho que foi 18 anos que eles colocaram no filme, porque os personagens estão velhos no filme, né? Então não faria sentido você colocar o Logan Lerma pra agora, no segundo filme, só ter 16 anos. Eu vou pegar o livro pra ler a profecia, que tem uma parte importante lá que eu vou falar já já. O meio-sangue dos deuses antigo filho chegará aos 16, apesar de empecilhos. Num sono sem fim o mundo estará, e a alma do herói a lâmina maldita ceifará. Uma escolha seus dias vai encerrar, o Olimpo preservar ou arrasar. Então, o livro Mar de Monstros ali é só o começo da história do Percy. Ele não acaba com o Cronos logo no segundo livro, até porque o Cronos nem tem uma forma, um corpo para ele conseguir matar ele. Ele existe sim, se regenerando dentro do caixão dourado, e toda vez que um semideus renuncia aos deuses e se junta ao seu exército, ele ganha mais um pedacinho. Inclusive nos filmes
é dito que o Luke rastejou pelo Tártaro, recolhendo todos os pedacinhos que ainda existiam do Cronos, e isso... Então o livro gira em torno do envenenamento da árvore da Thalia, e o único meio de salvar o acampamento, de salvar a árvore, é o Velocino de Ouro, que é algo que o Grover encontrou sem querer enquanto ele procurava pelo Pan. Até porque o Velocino tem uma aura de natureza tão forte que os sátiros acabavam confundindo com o Pan, que é o deus da natureza. Nos filmes, o Grover é sequestrado pelos capangas do Luke e mandado na frente lá para a Ilha do Polifemo para poder tentar pegar para eles o Velocino. E sim, realmente, o Grover fica preso lá na ilha com o Ciclope, que não enxerga direito e acaba achando que ele é uma noiva sem... uma noiva Ciclope e quer casar com ele. Mas nos livros o Grover tenta atrasar esse casamento porque ele quem está tecendo a cauda do vestido dele. Então todo dia ele passa construindo a cauda do vestido e quando o Ciclope não tá perto ele desfia tudo porque já que o Ciclope não enxerga direito ele vai sempre achar que tá pequeno a cauda e não do tamanho que deveria estar. Então o Grover vai ganhando dias assim até que o Percy consiga ir salvar ele. Inclusive nesse livro, o Grover constrói uma ligação empática com o Percy. Então ele consegue mandar mensagens pro Percy em sonho. Por causa disso, eles conseguem saber mais ou menos o sentimento que um ou outro está sentindo, tipo medo, alegria e etc. E é claro que isso tem alguns riscos. Se o Grover morrer, o Percy vai no mínimo ficar em estado vegetativo pelo resto da vida dele. Mas é coisa pouca. Então, voltando ao assunto, que a missão não é do Percy, é decidido pelo Tântalo que a Clarice deve ir em missão. Então, ela é mandada pro oráculo e recebe uma profecia para poder sair em missão. Mas, no fim, quem salva o dia é lógico que é o Percy e os amigos dele. Mas ele é obrigado a deixar a Clarice voar de volta com o Velocino de Ouro, já que ele não pode andar de avião. E eles também nem tinham dinheiro para comprar passagem para todo mundo. E além disso, era o que dizia na profecia que a Clarice recebeu lá do oráculo. Navegarás com guerreiros de osso em navio de ferro, o que procuras hás de encontrar, e teu o tornarás. Mas sem esperança dirás, minha vida em pedra enterro. Sem amigos falharás, e voando só retornarás. Então, no fim, a missão dela era ir lá, conseguir o Velocino, mas se ela não tivesse a ajuda do Percy e dos amigos dele, ela ia fracassar. No fim, ela deveria voltar sozinha pra casa mesmo, e acabar sendo ali a grande heroína de toda a situação. Nos filmes, o Percy deixa ela levar o Velocino só porque ele é bonzinho e porque ele acha justo, já que a missão é dela, ela que deveria devolver. Inclusive, é algo que surpreende muito o Luke nos livros, que ele não imaginava que o Percy deixaria a Clarice levar o Velocino de Ouro sozinha. Outro ponto importante que a gente perdeu nos filmes foi que a ilha da Cersei acabou sendo junto com a ilha do Polifemo. Fizeram um negócio tipo Orlando, que é tudo no mesmo lugar. Então a gente perdeu essa apresentação que a gente teve no livro do spa da Sissi, que é uma ilha maravilhosa com várias piscinas e massagens relaxantes e etc. Que acaba virando o maior pesadelo deles, já que é a casa da feiticeira Cersei, que era conhecida antigamente por transformar homens em animais. Não tá errada, né? E aqui ela transforma os homens em porquinhos da Índia, já que transformá-los em porcos, como antigamente, dá muito trabalho de manutenção pra ela só não tem tempo. Resumindo, no geral, o que acontece na ilha é que ela quer ensinar magia pra Annabeth, tornar ela uma feiticeira, e ela transforma o Percy em um porquinho da Índia. Também não nos é mostrado a Ilha das Sereias, que eles passam e a Annabeth tem a brilhante ideia de ouvir o canto da sereia para saber qual é o desejo mais profundo dela. E nessa parte a gente acaba descobrindo que ela ainda se importa muito com o Luke, e isso ficou esquecido nos filmes. E o Luke continua incrível, óbvio. Jake Abel, você quer o mundo? E ele dá uma secada na Annabeth durante o filme, que eu não sei de onde eles tiraram isso, já que nos livros ele tem praticamente 19 anos e a Annabeth tem 12, então... Long time. You look good. Mas tudo bem, que a gente já sabe que o filme ignora completamente qualquer noção de idade que os personagens tenham. Inclusive, falando na Annabeth, agora ela está loira. Os fãs reclamaram o primeiro filme inteiro de que ela não era loira, e aí no segundo eles pensaram, vamos resolver esse problema pra vocês, meus anjos. E eu não coloquei isso no primeiro vídeo porque o que mais me incomoda na Annabeth é ela ser uma filha de Atena que
fica dependendo do Percy pra qualquer coisa. Ela ser loira ou não era o de menos pra mim, no caso. Então, eu ia ficar menos incomodada se ela fosse morena e super inteligente, desse ideias boas e ajudasse o Percy pra caramba, do que ela ser loira e continuar sendo a tosca que ela foi. Nos filmes, gente, não no livro, pelo amor de Deus. Inclusive, nesse filme, tem uma hora que ela, durante o ataque dos touros de coaches lá, ela literalmente cai no chão. E ao invés dela levantar, ela grita o Percy e pede pra ele ajudar ela a levantar do chão. Eu não consigo, me irrita, me irrita. A única coisa que eles acertaram nela é que realmente ela é receosa em relação ao Tyson. Já que ela teve uma experiência muito ruim com Ciclopes, quando ela tava indo pro acampamento e ela e o Luke e a Talia tinham escapado de vários monstros e conseguido fugir a tempo, e aí eles acabam caindo na cova do Ciclope. Ele atrasa eles, permitindo assim que todos os monstros que estavam no rastro deles cheguem até eles e impedindo eles de chegar a salvo no acampamento meio-sangue. E no filme é dito que um ciclope matou a Talia, mas isso não é verdade. Nunca foi dito nos livros quem exatamente matou a Talia. Só é dito que foi um ciclope que atrasou eles e acabou dando toda essa dor de cabeça pra eles. E também outra coisa que continua no segundo filme, pra nossa tristeza, é eles tentando forçar ali um relacionamento entre a Annabeth e o Percy, que aqueles dois não têm química nenhuma nos filmes. Só parem. Bom, eles pararam. Infelizmente eles pararam. Eu acho filme ruim, eu acho. Eu queria os 5. Queria. Eu tava aqui editando esse vídeo e aí ele ficou muito longo, então eu vou ter que dividir ele em 2 partes. Então, a primeira parte saiu hoje, que é segunda-feira, se eu não me engano, que vai sair. E a segunda parte vai sair na quarta e o vídeo de sexta-feira segue normal, do jeito que era. Então, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá nas redes sociais. E ativa o sininho pra você ver quando vai sair a segunda parte da gente falando mal de... Falando mal não. Fazendo uma crítica sobre Mar de Monstros. Então é isso. Tchau.